Fala galera, Gustavo aqui falando, professor de física, e hoje a gente vai continuar a nossa aulinha de eletrostática, né? A gente já seguiu, falamos de força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico, energia elétrica, trabalho elétrico, e hoje a gente vai falar de equilíbrio eletrostático, né? Hoje a gente vai tratar uma matéria muito legal. Lembra quando a gente começou a tratar lá no início da elétrica, quando a gente tinha duas carguinhas, uma com 5 microcoulombs e outra com, sei lá, 10 microcoulombs, e a gente juntava as duas? Só que qual era a coisa primordial que eu falava? Que as duas tinham que ser carguinhas idênticas. Elas tinham que ser idênticas, mesmo raio, mesmo tamanho, tudo igual, para que desse certo, né? Para que a resultante, após a quebra, né? Depois eu quebrei, ficasse a primeira carguinha com 15 sobre 2, 7,5 microcoulombs, e a segunda carguinha também com 7,5 microcoulombs, né? E a gente vai entender que não é bem assim que acontece quando os raios eles não são equivalentes. Então a gente vai entender exatamente isso. Tudo bem? Então vamos que vamos. Tomando um remedinho aqui, né? Bacana, na hora certa. Então vamos, olha só. Primeira coisa que a gente vai falar é a carga no condutor. Onde é que essas cargas elas ficam? Isso é importante a gente entender. Então, por exemplo, pensa nessa caneta aqui. Você encheu essa caneta de carga. Essas cargas, elas tendem a ficar na maior distância possível. Porque, por exemplo, você encheu tudo isso aqui de carga positiva. Beleza? Essas cargas positivas, elas vão se distribuir aqui na superfície da minha caneta, certo? Porque é onde a maior distância vai ocorrer. Então é na superfície onde existe a maior distância entre as moléculas, entre as cargas, desculpa. E como as cargas são positivas, elas vão tender a se afastar, né? Ou negativas, são sempre do mesmo sinal as cargas que eu injeto no condutor, certo? Então, onde é que ficam essas cargas? Essas cargas elas são rearranjadas, então pensa só nesse condutor aqui, ó. Esse é meu condutor. Aí eu coloquei ele positivamente. O positivo fica todo na superfície, tá? A gente está olhando em 2D, mas se fosse em 3D teria por cima também. Até que atinja o equilíbrio eletrostático, em que as cargas se acharam, estão nos locais que devem estar e agora permanecem no equilíbrio eletrostático. Isso que é equilíbrio eletrostático. E aí, a partir daí, a gente tem algumas coisinhas a serem faladas. Vamos então. A superfície desse condutor torna-se uma superfície equipotencial. O que significa equi? Igual. Ou seja, a superfície equipotencial implica uma superfície em que o potencial aqui, ó, todos os pontos possuem o mesmo. É uma definição que vem a partir do equilíbrio eletrostático. Então, em uma carga que está em equilíbrio eletrostático, a superfície é uma equipotencial, tá? E o potencial, então, a gente diz que o potencial ele é constante em toda a sua carga, tá bom? Em toda a carga. Então a gente vai analisar o potencial elétrico e o campo elétrico também desse equilíbrio eletrostático. Vamos lá. O campo elétrico no interior de uma carga que está em equilíbrio eletrostático, ele é nulo. Sempre nulo, gente. Vamos de novo. Eu falei para você que o potencial elétrico aqui dentro, o potencial elétrico aqui dentro ele é constante. E o campo elétrico aqui dentro, ele é nulo. Ah, então quer dizer que se eu entrar dentro de uma carguinha, o campo elétrico lá dentro vale zero. Realmente é o que eu estou dizendo para vocês. Quem estudou isso foi Faraday, né? E Faraday criou a gaiola de Faraday, que a gente vai tratar daqui a uns minutinhos, tá bom? O campo elétrico é nulo, então vamos entender isso aqui, ó. Um corpo da folha, né? Então, vamos lá. O potencial, que é o Vzinho, ele é CTE, constante. Enquanto que o campo elétrico no interior, ele é nulo, zero, tá? E as aplicações, gaiola de Faraday.
Eu vou postar um vídeo para vocês verem como é que é essa gaiola de Faraday mesmo. Assistam o vídeo, é bem interessante, tá? Vou postar junto aí. A gaiola de Faraday, gente, nada mais é do que o seguinte. Pensa só. Pensa numa gaiola carregada. Então a gente tem cargas, sei lá, positivas. Qual que é o campo elétrico dentro desse cara se eu estiver em um equilíbrio eletrostático? Opa, escrevi errado. Eletrostático. Se eu tiver um equilíbrio eletrostático, qual que é o campo elétrico? O campo elétrico aqui dentro é zero, certo? Se o campo elétrico é zero, as cargas vão fluir? Né? Pensa lá, a força elétrica em uma carga, ela vale Q vezes E. Se eu não tenho campo elétrico, eu tenho a carga, mas eu não vou ter uma força elétrica. Se as cargas